Oi, gente, começando mais uma entrevista da série que o Diário do Rio está fazendo com os candidatos às eleições de 2022. Nós já começamos, já falamos com alguns na época pré-candidatos, agora com os candidatos. Hoje a gente está recebendo Andréia Cassa, que é candidata a deputada federal pelo PSOL. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, Larissa. Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todas vocês duas, a todos que nos ouvem agora, que nos assistem, né? Perfeito. Eu e Vanessa vamos fazer algumas perguntas para vocês conhecerem melhor a Andréia, como a gente já tem feito, para vocês poderem escolher melhor os candidatos às eleições de 2022, conhecer melhor os candidatos. Para começar, Andréia, vamos fazer uma pergunta assim, que a gente faz para todo mundo, que é sobre a sua principal bandeira. Qual a sua principal bandeira como candidata? Larissa, eu sou professora da rede pública do Rio de Janeiro. A minha principal bandeira é a educação, a defesa da escola pública, dos profissionais de educação, mas principalmente de uma escola inclusiva, uma escola que aceite a diversidade, que não seja uma escola excludente, né? Então, é importante hoje a gente pensar em nível nacional um projeto, um programa, mas principalmente uma política de Estado que provoque uma revolução na educação. A gente precisa de uma educação inclusiva. Nós não temos no Brasil nós temos legislações, mas uma educação que acolha a diversidade nós não temos. Eu ia te pedir, inclusive, André, para explicar melhor essa questão da educação inclusiva, né? Você fala muito a respeito disso. Mas isso também já entra um pouco na nossa segunda pergunta, que é sobre, porque influencia na questão das leis e tal, sobre o que você acha do legislativo do nosso estado e do nosso país em geral, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu acho que os três poderes, nós vivemos numa república, né? É preciso que a gente fale sobre isso. Na república, existe a separação dos poderes, e cada um tem um papel muito próprio. O legislativo tem o seu papel, que é fazer as leis, o executivo, que é executar as leis, né? Falando de forma bem didática, bem simples, e o judiciário, que é para guardar a Constituição, guardar as leis, fiscalizar, né? Eu acho que hoje no Brasil a gente vive um retrocesso tão grande que isso se reflete também no poder legislativo, tanto no estado do Rio como no Congresso Nacional. Se você olhar as nossas bancadas, os 72 parlamentares do Rio de Janeiro, os deputados estaduais, se você olhar todos os deputados federais, e se você fizer uma peneira, né, usar um filtro ali, fazer um recorte dos deputados federais do Rio de Janeiro, você vai ver que a gente vive um retrocesso de representatividade, né? Infelizmente, nós temos um legislativo subserviente ao governo estadual, a todas as atrocidades do governo estadual. Nós temos, no máximo, ali uns 12, 13 deputados estaduais que seriam maioria, minoria, diante dessa maioria subserviente, né, às vontades do governador, ou no Congresso Nacional, que não é diferente, né? A gente tem também no Congresso Nacional uma bancada, acho que até pior, uma bancada dos deputados estaduais do Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral, uma bancada totalmente atrasada, bancada que a gente chama BBB, né? Bíblia, Boi e Bala. Isso virou um jargão que é bastante realidade no Brasil, né? Um parlamento tão atrasado, mas tão atrasado, que votou por um impeachment, um processo de impeachment, em 2013, majoritariamente de homens, machistas, misóginos, né? A grande maioria envolvida em escândalos de corrupção, que votaram e aprovaram um impeachment totalmente irregular. A Polícia Federal, o Tribunal de Contas, todos os ministérios, todos os órgãos, né, de investigação já disseram
que não havia, inocentaram a ex-presidenta Dilma, que foi impeachmentada naquele momento. Isso reflete, isso é o retrato do parlamento que a gente tem no Brasil hoje. Bom, André, ainda falando sobre essa questão do legislativo, né? A gente está em ano de eleição e a gente vê muito constantemente as pessoas muito preocupadas com o voto no executivo, mas deixando para decidir em cima da hora o legislativo, deixando para depois. A gente vê as pessoas decidindo às vezes na véspera ou no próprio dia da eleição. E eu queria saber, na sua opinião, o que você acha que deve ser feito para que as pessoas entendam que esse voto no legislativo é tão importante quanto o no executivo, ou às vezes até mais? Então, Larissa, tem duas coisas, né? Uma que é muito, muito polêmica, por exemplo, que é o financiamento público das campanhas. Né? Enquanto perdurar o financiamento privado, a política vai ser reflexo de quem financia, né, os parlamentares, quem financia os poderes legislativo e executivo. Porque quando a gente coloca a campanha na rua, principalmente a gente que não tem grandes recursos, né, a gente já chega na rua com antipatia da população. E a população, sem saber, ela reproduz o que a grande imprensa, a mídia oficial, passa naquela tela, seja na emissora A, B ou C. O fato é que a gente vive hoje uma campanha massiva da antipolítica, né, que faz com que os eleitores não queiram participar do pleito. Nós temos hoje cerca de 40%, hoje, nesse momento, agosto de 2022, a menos de 45 dias das eleições, nós temos 40% de votos brancos, nulos, e que pretendem se abster. Isso é uma pesquisa essa semana. Né? Então, eu acho que falta uma propaganda também dos órgãos de decisão, por exemplo, como o STE, Supremo Tribunal Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, sabe? Que conscientizem a população de que votar é importante, porque a nossa vida ela é regida por leis. O ato de respirar um ar puro é regido por leis. O ato de atravessar a rua é regido por leis. E leis quem faz, ou quem fazem as leis, são políticos que foram eleitos para isso, que foram eleitos pelo povo. E se não há uma propaganda pelo voto limpo, né, pelo voto honesto, para que as pessoas passem a conhecer mais os seus candidatos, passem a conhecer todos os candidatos antes de se decidirem, a gente vai continuar com uma propaganda enganosa, muitas vezes, por parte de muitos parlamentares, né, que se recandidatam nesse momento, ou dos que têm poder aquisitivo, que criam a imagem que eles quiserem. Então, fundamentalmente, falta para a população querer participar eu acho que um processo eleitoral mais justo, mais equânime, para que todos os candidatos tenham o mesmo, de todos os partidos no Brasil inteiro, resguardadas as coligações, tenham os mesmos tempos disponíveis para falar com o público, seja propaganda de TV, seja por meio de rádio, de jornal, das redes sociais, né? Acho que é isso. Certo. Andréia, você é candidata pela primeira vez, né? Eu queria saber qual a sua opinião a respeito da posição que um deputado, né? Você que é professora de história, então está sempre envolvida com esses assuntos. Qual é a posição de um deputado no cenário político atual do estado do Rio de Janeiro? Desculpa, você repete, por favor. Lógico. Aqui. Lógico. Qual é o papel, né, do deputado, principalmente no seu caso, né, que é candidato a deputada federal, no cenário político, nesse cenário político que a gente tem hoje no Rio de Janeiro? É um papel bastante difícil. Eu acho que tem dois lados. Um grande desafio, né? Um grande desafio. Tem dois lados a política, né? Tem a política para o bem comum, tem a política para a coletividade, tem o projeto político, né, para o bem comum, para a coletividade. Tem o projeto político que é individualista, que é apenas para a sua categoria ou para o seu grupo familiar, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. Diferente de mim, que estou
aos 56 anos, entrando na primeira vez na disputa eleitoral, né, no processo eleitoral, tem parlamentares que já colocaram os filhos, os netos. Existem deputados hoje que são netos, carregam os nomes, né, dos seus avós, dos seus patriarcas, matriarcas. Eu acho que o papel hoje é desafiador, o papel de um parlamentar. A gente está encontrando um Brasil muito machucado, um país muito machucado pelo rancor, né, pela política do ódio, da vingança, onde o contraditório ou o contrário é visto como inimigo. É um país que desconhece a democracia. Nós lutamos tanto para viver um processo democrático, passamos alguns golpes, né? O último golpe civil-militar foi o de 64, né? Nós vivemos 20 e poucos anos ainda sob a égide da ditadura, né? Demoramos a reconquistar o direito do voto, 24 anos depois a gente reconquista o direito do voto. O voto direto para presidente só em 89, 25 anos depois, né, desse último golpe civil-militar. Então, essa democracia é muito cara para a gente. Para mim, que sou professora, essa democracia é muito cara, ela é necessária. O papel do político ele é tão desafiador que até isso a gente vai ter do parlamentar, não do político, né? Políticos todos somos, mas do parlamentar. É tão desafiador que nós vamos ter que reconstruir o país, onde vamos ter que reconstruir tudo. Esse atraso de 50 anos, de 60 anos que a gente está vivendo, 70 anos que a gente está vivendo quase, né? Nós vamos ter que reconstruir a democracia, nós vamos ter que reconstruir princípios como a cidadania, sabe? Nós vamos ter que reconstruir a escola pública, que foi duramente, nos últimos 3 anos e meio, duramente atacada, do ensino, da educação infantil ao ensino superior, né? Nós perdemos 300 milhões de uma tacada só no ensino superior. Pesquisa está paralisada no Brasil. Então, o papel de um parlamentar, principalmente de um deputado federal, nesse momento, é desafiador, pelo menos para quem acredita na política, como eu e como muitos, né? Nós temos pessoas de bem em muitos partidos, não só no meu, no PSOL. Nós temos pessoas que pensam coletivamente, pelo bem comum, trabalham boas, com boa intenção em vários partidos, até no centro. E eu ousaria dizer que até nos partidos declaradamente de direita, talvez haja pessoas, né, que pensem que é necessário, chegou o momento da gente refazer o Brasil, refundar essa democracia no Brasil. Então, eu acho que é extremamente desafiador o nosso papel nesse momento. Bom, Andréia, entrando agora mais profundamente na sua pauta, você é professora, é ativista na questão da educação, e eu queria que você falasse sobre a situação da educação no país, porque a gente acabou de vir de um momento de pandemia, né, onde as aulas presenciais foram suspensas, ficamos muito tempo no online, e isso trouxe consequências, obviamente. Então, eu queria que você falasse sobre como ficou a situação, como você encara a situação da educação no Brasil nesse pós-pandemia. Larissa, a pandemia, ela paralisou também 2 anos do processo educacional no Brasil inteiro. Houve estados e cidades que foram mais atacadas, mais prejudicadas pela pandemia. Mas essa pandemia também veio para mostrar que o nosso processo de educação está anos-luzes atrás de algumas potências, de alguns países dentro e fora da América Latina, não só na Europa, não. Né? Nos Estados Unidos também, a gente teve um problema grave ali de investimento em educação. Eu acho que o maior problema hoje da educação, o maior desafio hoje para reconstruir também a política de educação são investimentos públicos. Enquanto não houver investimentos públicos, nós vamos continuar sofrendo pela falta de pesquisa, pela falta de ciência, de tecnologia, e principalmente de uma educação básica, da educação infantil ao ensino médio, gerando ou gestando gerações, né, de jovens e adultos com uma péssima qualidade na educação e no ensino. A pandemia mostrou para a gente que, por exemplo,
na década, né, das redes sociais, da internet, mais de 70% dos alunos do estado do Rio de Janeiro não tiveram acesso à educação, a nenhum tipo de educação. No Rio, aliás, a educação e a insegurança alimentar, que caminham juntas, né? A educação no Rio de Janeiro foi tão ruim, a gestão dessa crise que a pandemia causou foi tão ruim, que nós demoramos quase um ano, ou mais de um ano, aliás, mais de um ano. No início do ano passado, os alunos não tinham ainda recebido apostilas para acompanharem as aulas. A gente tinha um secretário de educação que falava, nós vamos ter uma TV para dar aula. Pagou milhões para a TV Bandeirantes, pagou milhões para outro canal, e não foi adiante, porque nós não temos nenhum tipo de investimento que nos permita pensar a médio e longo prazo, ou que nos permitisse anteriormente ter pensado a médio e longo prazo, por exemplo, uma educação tecnológica usando as redes sociais, a internet, sabe, os canais de televisão. Então, a educação de jovens e adultos, por exemplo, durante a pandemia, foi a que mais sofreu, foi desastroso. Nós temos milhares de alunos, jovens e adultos, que frequentam a EJA, porque estão longe, né, do nivelamento da idade séria de ensino, ano escolar, né, e aí precisam terminar o ensino médio, por exemplo, para tentar se colocar no mercado de trabalho. Esses adultos, até hoje, a gente não conseguiu retornar 100% deles à escola, nós perdemos esses alunos. Esses alunos perderam 2 anos de educação, da sua formação no ensino médio. Estão ainda assim, com toda falta de qualidade, estão ainda mais atrasados, educacionalmente falando, né? Então, nós tivemos perdas irreparáveis, porque, mais uma vez, é preciso frisar, não há no Brasil, não há no Rio de Janeiro, há muitos anos, não há no Rio de Janeiro, investimentos pesados em educação. A educação à distância, nós temos no Rio de Janeiro uma fundação, a Fundação CCR, que é de excelência no ensino à distância. A Fundação CCR, ela forma graduados em diversas áreas, em ensino superior, à distância, de qualidade, num pool, num consórcio com universidades públicas. O aluno que faz cursa, né, a faculdade pelo CCR, ela sai com diploma da UERJ, ela sai com diploma da UFRJ, da UF. Não é qualquer coisa, né? O CCR tem expertise em educação à distância. Em momento algum, o CCR foi consultado dentro do estado do Rio de Janeiro para ajudar a conter a crise que a Covid desvendou naquele momento. Ela não trouxe uma crise, ela desvendou uma crise, que se aprofundou com os 2 anos de escola fechada, é claro. Né? Então, assim, quando você fez a primeira pergunta, né, por que minha principal bandeira, eu acho que a gente precisa no Congresso, eu já comecei a falar sobre isso com alguns companheiros que são parlamentares em São Paulo, que são parlamentares no Rio, que vão concorrer à reeleição, tanto para deputados estaduais como para federais. Rio e São Paulo, porque são as 2 portas de entrada para o Brasil, São Paulo, né, com polo industrial, desenvolvimento econômico, Rio de Janeiro como polo cultural. Então, a gente já começou a discutir a necessidade da formação de uma bancada em defesa da educação. Sabe? A gente precisa pegar esses estados, principalmente os que têm maior PIB, maior concentração populacional, e começar a discutir efetivamente um projeto de educação, vou repetir, uma política de Estado e não de governo. A gente não precisa de política de governo, sabe? A gente tem exemplos claros e caros do que são as políticas de governo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o atual prefeito, que no início desse ano, 2 anos de educação parada, no início desse ano ele faz uma propaganda inaugurando um ginásio experimental tecnológico para os alunos do ensino fundamental 2, o que seria do 6º ao 9º ano, né? Seria o final do ensino fundamental. 2 meses depois, o ginásio experimental tecnológico foi inaugurado com pompas,
né, de uma educação tecnológica de qualidade, estava fechado. As mães estavam lá na porta reclamando que não havia computadores nas salas de aula, não haviam bebedouros com água gelada naquele verão carioca, e que tudo que foi anunciado de tecnologia, nada havia funcionado durante os 3 meses de inauguração. Isso é uma política feia, né? Eu não vou dizer suja, mas vou dizer feia, de mascarar a realidade. Nada funciona no ginásio tecnológico que foi inaugurado. Sabe? Isso é uma política de governo e não de Estado. Se a gente tiver uma política de Estado que seja construída com os profissionais de educação, principalmente, né, quando eles sejam ouvidos, junto com os técnicos, com os educadores das universidades, das academias, nós temos no Brasil universidades de excelência internacionalmente reconhecidas, né? O FRJ, USP, UF, o ERJ, nós estamos entre os melhores, as melhores universidades do mundo, sabe? Então, assim, por que não elaborar políticas com os nossos técnicos que sirvam para o Brasil inteiro? Né? Por que não uma educação verdadeiramente inclusiva, inclusiva do ponto de vista da pessoa com deficiência, né? Dos alunos trans, das alunos LGBTs, sabe? Uma educação que combata a intolerância religiosa, né? Então, assim, a gente precisa estar discutindo os problemas da educação. A gente precisa de uma educação tecnológica. Nós temos o Sistema S, que muitos combatem, porque também recebe alguma verba do Fundeb, né? É verba pública. O Sistema S tem 400 escolas no Brasil apenas. Por que não uma parceria dos governos estaduais com os governos federais e ampliar as escolas do Sistema S, do ensino tecnológico? Nós vivemos no mundo da tecnologia, na era tecnológica. Nós não podemos fugir a isso. Uma escola tecnológica não significa que o aluno vai ser barrado na universidade ou que o acesso à universidade vai ser mais difícil. Não. Nós temos que ter uma educação tecnológica para que, quando esse aluno do ensino médio chegue à universidade, ele chegue muito bem preparado, né, capaz, consciente politicamente, consciente criticamente, né, capaz de interferir no seu processo de desenvolvimento social, né, que ele saiba escolher a sua profissão na universidade e saia dali um excelente profissional, né? Então, assim, a educação hoje, ela deveria ser prioridade em qualquer governo do mundo, ela é prioridade, em governos muito atrasados, que mostraram que a educação foi o motor para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico e desenvolvimento social, por consequência. Certo, Andréia. Ainda nesse tema de educação, até porque é a sua especialidade, voltando para a pandemia, queria que você falasse para a gente de projetos práticos, né, para esse período que a gente passou de dificuldade em relação às escolas. Então, em relação à educação, para tentar, de alguma forma, amenizar os prejuízos da pandemia. Você tem projetos nesse sentido? Explica para a gente. Sim, claro que tem projeto nesse sentido. Por que a gente, por exemplo, não abre não sei se vocês sabem, mas para o aluno de universidade, do campo de graduação, de licenciatura, do campo das licenciaturas, eles encontram inúmeras dificuldades nas universidades públicas, vocês imaginam as particulares, para fazerem os estágios nas suas salas de aula, né? Eles precisam fazer estágio. Passam por uma burocracia que, às vezes, eles não conseguem fazer nas escolas públicas, tá certo? Sim. Por que a gente não criou um programa emergencial agora, esse ano, que a gente voltou da pandemia? Por que os governos não sentaram, não criaram um governo municipal com o governo estadual, criaram um programa emergencial de trazer esses alunos de graduação para dar aula, por exemplo, no contraturno dos alunos, para recuperar em 6 meses, 1 ano perdido? Né? A gente poderia, nas escolas, nós temos espaços nas escolas, né? Principalmente as primeiras séries, as salas de alfabetização, por exemplo, as 4ª séries, as 3ª séries, que são anos, né, escolares mais difíceis para os alunos, os 8º anos, né? Então, assim, primeiro ano, 4º ano e 8º ano. Por que a gente não pega essas turmas nas escolas e não dá uma aula no contraturno? Sabe? Se não tem espaço nas escolas, nós temos igrejas,
nós temos clubes, nós temos associação de moradores com espaços, né? Por que a gente não cria um pré-vestibular, um pré-ensino médio, um ensino fundamental 2, por exemplo? Né? Por que a Secretaria de Educação do município, do estado, não consegue fazer um convênio com as universidades? Não para que os universitários faz tudo dentro das escolas, como já aconteceu na prefeitura do ex-prefeito Eduardo Paes, quando ele foi prefeito a primeira vez, que contratava universitário para ser estagiário, ele servia merenda, ia na rua para o diretor, dava aula quando o professor faltava, fazia qualquer coisa, menos estagiar na cadeira dele. Né? Então, por que a gente não pega esses alunos de educação, de licenciatura, né, das universidades, coloca para dar aula de reforço escolar? Isso é uma solução simples. Muito simples, sem gerar custo. Não precisa nem pagar, os alunos iriam de bom grado, eu tenho certeza, das universidades. Seria para... os dois lados, né? Atenderia os dois lados. Atenderia os dois lados. Só para início de conversa, sabe? Assim, só para você ver que há soluções que não... Para esse tipo de problema que a pandemia causou, né? Os 2 anos de escola fechada, por exemplo. Sabe? Acho que é isso. Bom, André, a gente está chegando aqui perto do final da entrevista, então, esse final, eu vou deixar você vender um pouco o seu peixe. Queria que você falasse sobre o que o eleitor pode esperar do seu trabalho, caso você seja eleito. Obrigada, meninas. Primeiro, eu quero agradecer a Larissa, a Vanessa, ao Diário do Rio, né, pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês educação pública, que é, para mim, um compromisso de vida. Eu sou professora das redes públicas do Rio há 30 anos. E fui assessora parlamentar, sou assessora parlamentar, continuo sendo, durante 25 anos, nesse momento licenciada. Durante 25 anos de assessoria parlamentar, eu atuei formulando políticas públicas para todos os parlamentares com os quais eu trabalhei. Trabalhei com Marcelo Freixo, trabalhei com Molon, trabalhei com Eliomar Coelho, e agora atuo com o vereador Paulo Pinheiro. O tempo todo eu atuei formulando políticas públicas, projetos de lei, acompanhando o que o movimento dos profissionais de educação estava, naquele momento, reivindicando ou dialogando com os governantes, né, com o Poder Executivo. Então, eu tenho certeza que eu tenho um acúmulo de 30 anos, não só de prática de magistério no som da escola, mas de 25 anos de assessoria parlamentar que me gabaritam para ir para o Congresso e estar formulando exatamente essas políticas que eu critiquei, que existe um vácuo, né, um vácuo de poder, que não existe nesse momento essa política. Uma política de Estado de investimentos, que produza, né, investimentos e uma educação de qualidade. Então, eu tenho certeza, eu já estou trabalhando para isso, com os meus pares em São Paulo, no Rio. Minha ideia é levar para Brasília e construir uma bancada em defesa da educação no Brasil inteiro. A gente precisa dar conta da educação também dos povos originários, né, das escolas indígenas. A gente precisa dar conta da educação quilombola, sabe? Que respeite as diferenças culturais, que respeite, e que valorize essas culturas todas que a gente recebe há 500 anos, né? Então, eu acho que eu tenho uma experiência que me permite, nesse momento, a minha candidatura não partiu da minha cabeça, ao contrário, não partiu de dentro de um gabinete, ao contrário. Diversos companheiros, professores, profissionais de educação, sindicalistas de várias entidades de educação do Estado, do Rio de Janeiro, CCERJ, FAETEC, SEDUC, SME, universidades estaduais, vários companheiros sentaram comigo, falaram: Andréia, você nunca se candidatou, você está há 25 anos aí, está na hora de você, junto com a gente, elaborar um projeto, encabeçar um projeto e montar a sua candidatura, levar para Brasília. Se Deus quiser, nós vamos levar para Brasília um mandato que esteja totalmente em defesa da educação pública no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Certo, Andréia. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Lembrando que o Diário do Rio está fazendo essa série de entrevistas com os candidatos para ajudar o eleitor fluminense a escolher seu voto. Então é só ficar ligado no canal do Diário do Rio, que aos poucos estão entrando vídeos com todos os partidos, todas as ideologias, para atingir a todas as pessoas. E seguir as nossas redes sociais, @Diário do Rio, que a gente está fazendo toda essa cobertura das eleições. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Larissa. Um beijo para vocês. Obrigada, povo do Rio. Obrigada, Diário do Rio. Vamos juntos.